Vamos lá, que a Daisy tá entrando. Oiê! Oiê! Ai, deu. Sempre um momento de tensão. Não é? Eu tô aprendendo Né? a mexer nisso tudo aqui Muita emoção, sempre com emoção. com emoção. A gente sempre gosta com emoção, né? Nossa, é sempre. E sabe o que eu acho curioso, Bia? É que a Ah, gente não, eu não sei você, né, mas eu não tinha a menor intimidade com esse tipo de coisa na vida. E é como se eu tô me sentindo igual a minha avó quando saiu o videocassete, sabe? Em que ela ficava assim, tentando achar todas as pecinhas, todos os botõezinhos. Me sinto a mesma coisa. Daisy, eu não tinha e eu tô aprendendo total. Assim, eu não tinha, eu tô aprendendo e tô gostando. Eu tô achando o Você não máximo. tinha Instagram? Não, eu tinha Insta, mas as lives assim, não, né? Então, tô Sim, adorando assim, ficar passar uma hora conversando com gente que eu gosto e que ficar legal. divagando. Então, vamos lá. Vamos lá, Oi só. para todos. Vamos apresentar a nossa live de hoje, nossa segunda live do Paradigma em Conexão com as lives. Uhum. É, eu vou me apresentar. Acho que os públicos são diferentes aí das lives. Vou me apresentar. E até na semana passada com a Roberta eu não falei meu nome. Eu fui te É falei, muita novidade, muita muita novidade. novidade. A gente vai, enfim. Então, eu sou a Hum. Ana Beatriz Chamati. Eu sou psicóloga, analista do comportamento, especialista pelo Paradigma. Nesse momento, coordeno o curso do Paradigma de Orientação Parental, Atendimento Infância e Adolescência, curso de Desenvolvimento Humano, Infância e Adolescência no IPQ, no HC. Tive 6 meses em Bali, na Green School. Estou para lançar um livro e estou mega animada com o meu projeto. E semana passada falei que sou filha do Paradigma, porque tô lá há 12 Desde anos, sempre. enfim, 12. desde sempre, desde 2008. Eu entrei em 2008 para fazer a Nossa, especialização e de lá não saí, por lá fiquei. que legal. Então tô aqui para bater um papo com a Desi. Eu sou Yeah. sua fã. Imagina. Super, super. Então Ai. vamos te apresentar. A Desi é psicóloga formada pela UFSCar, especialista em terapia comportamental e mestre em psicologia experimental pela USP. Formou-se em Master em terapias contextuais pelo Instituto Tuact de Madrid, na Espanha. Se dedica principalmente a desenvolver e aplicar estratégias para promoção e prevenção em saúde mental e desenvolvimento de habilidades emocionais em grupos de crianças, adolescentes e adultos. Trabalha com psicoterapia em consultório particular, é professora na The School of Life, onde ministra cursos sobre amor, relacionamento, parentalidade e mudanças de hábitos. Ministra cursos e aulas para programas de pós-graduação no Brasil. Bem-vinda! Obrigada. Eu sempre fico Alguém meio constrangida com essa leitura de currículo. Acho que a parte mais importante do currículo não está no currículo, né? Não é, a parte da Não. que a gente vive, assim, né? Nossas experiências. Alguém escreveu aqui se eu sou mestre pela PUC. Eu sou, não falei que eu sou mestre, é porque a gente faz muitas coisas. E é isso, a Uhum. parte mais importante, eu acho que não fica no currículo mesmo. É, que delícia te receber. Obrigada. Uhum. Ô, Bia, eu acho que a gente se conheceu no curso do Friends, ou a gente se conheceu antes, eu não tô. Não, foi no Friends. Foi no Foi, né? Friends. Ó, mais uma coisa Uhum. que a gente Que não fez tá o no currículo. Friends que não está no currículo. A gente precisa selecionar, né? Então, Uhum. acho que. E o nosso tema é home office, casa, cachorro, criança, os desafios da parentalidade em tempos de confinamento. E aí, Uhum. a gente começando aqui nossa conversa, eu, no meu caso, tenho home office, cachorro, só que o meu cachorro quase não conta, porque ela é incrível, Oh. não dá Além trabalho. de ser maravilhosa, né? E linda. A Bali é muito fofinha, não dá trabalho. Uhum. E aí, eu acho que para a gente trocar aqui na nossa conversa, né, Desi? Eu tenho esse lado todo do trabalho com a parentalidade, que a gente se encanta e troca bastante. Você, no caso, você tem cachorro?
Eu tenho um gato, eu tinha dois, perdi meu gatinho no começo da quarentena, meu filho de 14 anos, Uau! mas eu Uau! tenho um filho de 10 anos e um gato de dois, que tá aqui me olhando, e o Então você não marido. tem. Então vamos lá, Deise. Acho que a gente podia Hum, começar aí te trazendo como essa experiência, né? tá. Com seu filho e com o trabalho. E Uhum. te ouvir um pouquinho aí. É, eu acho que eu, como muita gente, passou pelo susto de receber um bilhete da escola falando as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. E aí isso é assustador, porque o mundo tá caótico, pode estar caótico lá fora, mas quando uma escola fala as aulas estão suspensas por tempo indeterminado, em todo o estado, é algo muito assustador mesmo. Parece que a escola, então a escola das crianças, ela organiza, ela estrutura a nossa rotina de muitas formas. Então a rotina toda da família fica meio que, pelo menos a minha família, fica ao redor dos horários da escola, dos afazeres da escola, do que tem que levar de lanche na escola, do que aconteceu na escola, da tarefa da escola. Então, quando a escola fala, nós estamos com as aulas suspensas, ela já sinaliza, então sinaliza para a gente que haverão mudanças drásticas de rotina a médio e longo prazo. E aí uma coisa que eu acho interessante falar é que historicamente ou tradicionalmente a grande pessoa responsável pelos cuidados da família, pedagógicos, ou cuidados com a alimentação, ou cuidados com escola, cuidados com roupa, é a mulher. E quando não é ela, pessoalmente, porque ela está se dedicando a outras coisas, são outras mulheres. São as funcionárias, são as sogras, as mães, as tias, as primas e a escola. Então a gente consegue dividir a responsabilidade do cuidado com a criança com essa grande vila que são as outras mulheres. Então, quando a escola sinaliza que vai fechar, a Claudinha escreveu aqui, sinaliza o fim do mundo. Sinaliza o fim do mundo. Para tudo, freio, pé no freio, porque aí a vida toda tem que mudar, né? Toda a rotina, toda a estrutura, todo o trabalho, tudo tem que mudar. Então, acho que essa quarentena começou nesse lugar, de sinalizando que mudanças imensas estavam por vir, sinalizando que as mulheres e as mães ficariam sobrecarregadas, sinalizando que as crianças, a gente teria que inventar o que ia ser feito com as crianças e com o trabalho. Eu acho que começa daí, o desespero todo. Ô, Desi, e aí, né, você tá falando em especial aí, então, de mudança e começando aí, acho legal você trazer essa vila aí, né, de outras Uhum, mulheres e de escola e o que que representa. Eu acho que a educação contemporânea traz muito essa volta para a comunidade, em uhum, termos de educação, né, uhum, dessa conexão, assim. E aí eu pensei um tanto, você falou das mudanças, as mudanças trazem alguns processos de luto, né? uhum, Quando você traz uma mudança, você tem um luto ali para elaborar. E aí eu uhum, ouvi outro dia que eu tava ouvindo uma live, e aí o psicólogo que estava falando, ele estava contando do filho dele. E ele uhum, falou, ele contou uma historinha de que tem a fada do dente, quando o filho perde o dente e tal, e o filho perguntou para ele se ele poderia escrever para a fada do dente. uhum, E aí o pai disse que sim. E ele falou, mas eu não tenho um dente para dar para ela. uhum, Ele falou, mas você pode tentar escrever para ela. E ele escreveu. E na cartinha que uhum, ele escreveu para o filho, ele estava falando sobre, perguntando se tinha coronavírus no mundo das olha, fadas. uhum, E aí ele estava querendo saber como é que a fada ia se virar, como é que se ela ia continuar vivendo, se ela ia estar lá ainda. E uhum, aí eu pensei sim, muito sobre o quanto o desenvolvimento, né, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das crianças, né, dos adolescentes, de todos nós, ele tem processos de continuidade e descontinuidade.
Então, ele Uhum. estava trazendo ali, a criança estava querendo saber o que do mundo dela, né, nessa drástica mudança Isso, toda isso. de escola, Continua. de novos, o que continua, o que não continua. Da Isso. tua experiência aí, né? Acho que eu tenho um pouco para falar dos atendimentos e da minha vida Uhum. pessoal, mas focando aí no nosso tema, né? De dar conta desse todo que virou, como é que você Uhum. vê esses processos, né? De luto, de continuidade, de descontinuidade? É. Eu tenho bastante coisa para falar sobre isso da minha experiência pessoal com o Rafael, com o meu filho, né? Meu filho tem 10 anos e o que foi interessante é que, bem, o que é interessante, uma das coisas que é interessante é que a gente, toda noite, ele vem me perguntar como que vai ser depois. Se depois, quantos amigos ele vai poder chamar para vir brincar aqui, para compensar todo esse tempo que ele tá sem ver os amigos. O Rafael é filho único e ele gosta muito de convidar outras crianças para vir para cá, então sinto que para ele essa é a parte mais difícil, né? A mudança abrupta inicialmente foi vista pelas crianças e pelas outras mães como mais uma extensão das férias. Eu acho que teve uma sensação inicial de que, bem, tudo bem, calma, 1, 2 semanas a gente aguenta aqui, faz brincadeira, a gente monta uma barraca na sala, como tem aqui na minha sala, a gente faz coisas para tornar esse momento agradável, tranquilo e passageiro. E quando a coisa foi se configurando como não passageira, as coisas foi ficando mais difícil, Bia. Primeiro porque, de repente, a escola invadiu o ambiente doméstico. Então, as crianças da idade do Rafael, por exemplo, algumas, né, começaram a receber lições da escola. Então, a escola começou a fazer um ensino à distância. Depois, essas lições viraram aulas virtuais, né, com aula com o professor online, o que trouxe também um monte de estresse aqui para minha família, para famílias que eu acompanhei, mas, enfim, estresse de adaptação, estresse de, bem, onde que a gente vai pôr essa criança para estudar, o que que a gente vai fazer com isso, que computador que vai usar, qual o espaço que vai ter, enquanto eu estou atendendo e o pai está de home office, como é que a gente vai se estruturar para dar suporte para essa criança fazer isso. Por outro lado, o fato da escola entrar dentro do ambiente doméstico dá para ele, e eu percebo para as outras crianças também, um pouco de familiaridade. Então, tem um ponto ali, então, de repente, a família começou a se estruturar, então, os horários, as coisas que tem que acontecer, o almoço que tem que sair tal hora, tem que continuar acontecendo, porque às 3 da tarde, das 5, tem aula. E aí tudo volta a girar em torno de alguma coisa, né, de um referencial. Então tem esse aspecto positivo, sabe? De ter uma estrutura. Que mais? Você acha É, que isso desse aspecto positivo, ter uma estrutura, você conseguiu estabelecer uma estrutura? E acho que né, muito do que a gente começou a ouvir logo que começou todo esse processo de quarentena era a questão do planejamento e a sim, estrutura. Eu, inclusive, fiz orientações nesse sentido. sim. Então, acho que é conseguir estabelecer essa estrutura. Bia, eu tenho uma vontade muito, muito grande de falar para as mães, se você não está conseguindo estabelecer uma estrutura, tá tudo bem, sabe? Uhum, Tá uhum. tudo bem, porque é tanta coisa. Sabe que saiu na Lancet, em fevereiro saiu na revista, no periódico The Lancet, uma revisão sistemática de 24 estudos sobre os efeitos da quarentena em pessoas que ficaram em quarentena, mas por curtos períodos de tempo. Acho que o maior tempo lá demonstrado, estipulado, pesquisado, era de 21 dias. E aí os resultados são super assustadores, né? Eles veem em pessoas que ficam de quarentena, em isolamento por 21 dias, sintomas como estresse, irritabilidade, insônia, depressão, aumento de ansiedade, aumento de transtornos relacionados a estresse, a trauma. Então tem uma série de coisas que acontecem com pessoas que ficam em isolamento. A gente está aprendendo junto com todo mundo, né? Quais são os efeitos disso a curto, a médio e a longo prazo. E aí, nesse mesmo artigo, eles falam que os pais, que 28% dos pais, então pessoas que ficaram em isolamento com crianças, 28% dessas pessoas desenvolveram sintomas relacionados a trauma. Então, é sutil, é crônico, não é agudo.
E os efeitos do estresse crônico são muitos, variados. A gente está para descobrir qual vai ser o impacto disso a médio ou longo prazo. Mas de cara eu já consigo imaginar que esses pais estão, como eu, irritados, impacientes, pouco disponíveis emocionalmente, é, tentando resolver as coisas um dia de cada vez, tentando é, virar um polvo, né, com as múltiplas funções de pedagogo, professor, de organizar a casa, de limpar a casa, de fazer comida, de atender, de continuar a dar conta nas coisas no consultório, no home office, nos relacionamentos que às vezes estão já super problemáticos e aí na configuração de confinamento, o que que vira o relacionamento do casal. Então, no meio desse caos inteiro, eu fico com muita vontade de falar, pais, mães, se não tá dando certo, tá tudo bem, calma, um E dia de é cada vez. total isso, né? Eu tenho visto muito as pessoas, pacientes e não pacientes, relatando que as escolas estão exigindo muito nesse momento. Pois é, Não sei se pois você é. está vivendo isso. Sim. Sabe que tem muitos tipos de escola, né? E eu sou muito empática com o esforço desses professores. Eu acho que eles estão dormindo pouco, estão estressados, estão cansados, estão tendo que se reinventar a toque de caixa. Eu nunca imaginei que uma escola como a escola que meu filho vai, que é uma escola grande, na quinta série, desenvolveria desse jeito tão rápido uma forma de fazer o ensino à distância. Então, primeiro de tudo, parabéns para as escolas que estão tentando, de alguma forma, sabe? Uhum. Por outro lado, eu vejo que as escolas, tem pais, né? Tem pais que exigem, tem pais que falam, olha, ele não está aprendendo nada. Olha, o que a escola está oferecendo é muito pouco. E tem pais que também falam, olha, eu acho que agora a gente não deveria se preocupar com isso. Então, acho que a leitura da escola é super complicada. A escola do Rafa começou exigindo muita coisa, muitos exercícios, muita lição, muita tarefa, o que estava completamente fora da realidade, porque cada pai tem o seu home office, cada pai está fazendo uma coisa, e os pais também não têm o repertório necessário para ensinar. Imagina, ditongo, tritongo, não consigo ensinar isso, não tenho essa habilidade. E, e aí eles reduziram. Então eles foram para 2 horas por dia, mais tarefa, e eu acho que está no ponto. Né? Vejo que os pais estão preocupados porque as aulas têm muito menos conteúdo, eles não estão aprendendo como deveriam estar aprendendo. Mas eu acho muito importante a gente lembrar que a gente está vivendo uma pandemia mundial, que é, quando a nossa existência, a sobrevivência está ameaçada, a prioridade não é produtividade, a prioridade é sobrevivência. Né? Então, a gente precisa retomar e repensar qual é a real prioridade nesse momento. A prioridade não é tirar nota boa. A prioridade é sair, chegar do outro lado do desafio vivo, bem, não traumatizado, não depressivo. Então, não sei, E os acho legal o desafios que você são está outros, dizendo, sabe? né? O lado das escolas que estão tentando e o lado dos Uhum, pais que também estão tentando, né? Eu estava lendo sim, outro dia sobre educação, a gente tem 90% das escolas sem acesso à possibilidade de fazer um ensino online, por exemplo. total, Então, total. né, daí você vê, né, mas então também acho que é o equilíbrio de encontrar e dar essa prioridade aí para essa questão da sobrevivência, né? E aí Uhum, eu uhum, até lembrei, você estava falando dessa de acolher, né? Da gente estar aqui para acolher esses pais mesmo que estão tentando, se uhum. não conseguiram uma estrutura. E eu assisti, não sei se você chegou a ver o Jojo Rabbit, que é o filme que ganhou Ai, não, um ainda Oscar. não. Bem lembrado. E aí, por que que eu tô trazendo ele aqui, né? Ele é fantástico para trazer uma Uhum, situação caótica, sim. tão difícil e traumática Uhum, né, de vivência, né, do Holocausto e pensar na época do nazismo, no qual ele tem uma magia gigantesca, né, para uhum, sobreviver àquela situação. Então, isso. acho que trazendo um pouco, né, qual é a alegria que, por outro lado, a gente está falando, né,
dessas mudanças, de processos que continuam e outros que não continuam, que a gente não tem controle de quando vai continuar, que vai Uhum, trazendo esse monte de sintomas que a gente tanto sabe, né, no que a gente atende, no que a uhum. gente estuda, mas o que, que a gente pode encontrar para celebrar nesse momento e Sim, de quais estratégias a gente pode usar. pois é. Eu fico pensando, então, o que que a gente tem feito aqui em casa que funciona dia sim, dia não, tá? Então, contextualmente falando, hora funciona, hora não funciona. A gente está fazendo um diário do que está acontecendo, né, na quarentena. E um diário super simples, com alguns desenhos, para, enfim, que é uma das formas da gente sentar e se organizar emocionalmente sobre esse momento, que é um parênteses. Então, sabe quando a gente faz diário de viagem, que a gente está Aham. viajando e a gente para e fala assim, olha, é, como é que a gente, o que que aconteceu hoje que não vai acontecer no nosso cotidiano? Eu acho que escrever, para mim, me dá a sensação de que é passageiro, que é um parênteses e que vai passar. E eu acho que dá a sensação para o Rafael também de que é o momento. Assim como quando a gente está viajando de trem, é um momento. Quando a gente está pegando um avião para algum lugar, é um momento. Então, essa é uma estratégia que funciona. Uma coisa que é interessante, polêmico, vou até compartilhar com você. Bia, sabe que aqui em casa o Rafa, ele é uma criança que ele gosta, ele fantasia muito, então realmente tem uma barraca ali na sala e ela tá montada há 3 semanas, sem nenhuma pretensão de sair de lá. Tem caixa de papelão aqui ao redor, vocês não estão vendo, mas tem caixa de papelão, pistola de cola quente, tem um monte de coisa aqui. Maravilhoso. E é uma coisa assim, é uma loucura, não sei o que eu vou fazer com isso, né? Alguém me ajuda, vou morrer afogada aqui nos artes, pseudo-artes. Mas tem uma Maravilhoso. coisa, tem duas coisas interessantes que está acontecendo. Então, a primeira coisa é o uso da tecnologia. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, eu percebo que tem funcionado para ele, tem funcionado para outras crianças, tem funcionado a ponto da avó conseguir conduzir a fazer um bolo, os dois sozinhos na cozinha. Então, a avó pela câmera e ele com os ingredientes aqui. Então, a avó conduzindo. Então, acho que Que a gente legal. lida, é muito legal, né? A gente tem uma relação com a tecnologia diferente das crianças, né? E a gente não sabe explorar muito bem isso. E acho que eu estou observando e vendo, nossa, é muito mais amplo e mais poderoso do que eu poderia supor. Eu já vi também ele, e os amigos dele também, utilizando o celular para fazer brincadeiras, do tipo, eu desenho uma coisa aqui, e aí eu tiro uma foto, eu te mando, e você tem que fazer um desenho em cima desse meu desenho, aí você tira uma foto e me manda, e horas fazendo isso. Então, acho lindo a forma como brincar vai se moldando a esse contexto, a essa situação. E quanto que a gente pode também aprender com essas crianças e na forma como eles estão fazendo isso. Então, isso é uma coisa Aprender e bacana. entender um pouco que acho que tem um espectro aí, né, para olhar. Ele tá com a tecnologia, mas ele não tá jogando Uhum. videogame sozinho ali, horas, ele tá em Sim, conexão com alguém, né? isso, E a isso. gente, de alguma maneira, pensando nos nossos sentidos, a gente perdeu o tato, assim, né? Sim, sim, De alguma forma, que foi uma das discussões que eu ouvi durante a quarentena, assim. Então, sim, perdeu, acho que a gente tá quem tá na nossa casa, quem tá à nossa volta, mas o amigo da escola não, o avô, a tia, o pai, sei lá quem que não tá na sim, casa, não, né? sim, Mas eu acho que é isso, você está trazendo uma maneira que eu acho que é flexibilizar, né? sim. Eles poderem ter acesso a essa tecnologia, poder, né, carregar esses pratos e usar as coisas ao nosso favor, né? A tecnologia, por exemplo. Sim, uma das coisas que me preocupou com ele, com os outros pais com quem eu conversei, era do quanto que essas crianças foram perdendo, né, possíveis potenciais reforçadores, ou reforçadores reais, sociais, de todas as formas, desde ir lá embaixo, passear no parque, desde comer na casa da avó, desde ver os amigos na escola, desde mostrar o desenho para a professora, desde então, essa é uma preocupação que eu tenho, de as renúncias para eles também
são muito grandes e muito importantes, são renúncias muito importantes e que fazem com que os pais fiquem ainda mais sobrecarregados, porque agora eles têm que dar conta de brincar, de fantasiar, de ficar muito mais tempo nessa fantasia e nessa brincadeira. E eles têm muito mais coisas para fazer, então os pais estão super sobrecarregados. Começou a aparecer uma piada por aí, né? Se você tem filhos, aproveite a quarentena para ler um livro, para fazer yoga, para ligar para os amigos. Se você não tem filhos. Se você tem filhos, aproveite a quarentena para ir no banheiro, coma alguma coisa, por favor, durma. É claro que não é assim, né? Eu acho que também não ter crianças em casa ou não ter, enfim, pessoas é super difícil. É outra questão também a ser trabalhada. Mas Uhum. eu fico preocupada com isso, né? Então a gente tem pais adoecendo emocionalmente e não sendo capazes de dar conta da demanda emocional e de estrutura que toda uma vila, né, uma pseudovila oferecia. Isso é uma questão que eu acho interessante. Não sei como que você está vendo isso nos seus atendimentos, nas suas orientações de pais. Então, é interessante até, eu vou falar um pouco de mim, porque eu moro numa vila. Sim. Então, até eu tenho um pouco esse olhar da vila, assim, que é desde ter alguém que vem me deixar um pão de queijo na porta da minha casa, Ai, que até fofura, eu gente. poder ir ao mercado, né, quando eu vou com a máscara e tudo, e poder fazer Uhum, compra para a senhora que mora ao lado da minha casa. que legal. E nisso eu tô sentindo muito essa proximidade, assim, de tomar vinho cada um na porta da sua casa. A gente Que fez legal. isso no final de semana. Então, eu acho que é Uhum, legal o que você está trazendo, né, da vila, assim, por uma questão. uhum, é, e aí eu falei no começo da educação contemporânea, trazer muito isso de volta, dessa uhum. comunidade presente, porque a gente voltar lá, né, ao passado, a gente foi se enfiando no apartamento e se fechando, Foi. né? Em famílias minúsculas, né? Mini famílias. Uma das crianças que veio morar aqui, ela, quando ela veio, faz um tempo, ela falou para a mãe, depois de uma semana, assim, Hum. mas parecia que as pessoas estavam em caixas fechadas, né? Porque ela, quando fazendo essa e usando isso. Sim. Então eu tenho Uhum. visto, é interessante assim, nos atendimentos eu tenho desde uma família que tá o pai e a mãe em casa, o pai super trabalhando e a mãe cuidando de três filhos pequenos, muito Meu Deus. pequenos, e que aí Nossa. eu acho que é exatamente o que você está dizendo, de tipo, obrigada, posso ir ao banheiro, Uhum. a Uhum. hora que eu Uhum. consigo, né? Até famílias que estão conseguindo, assim, fizeram essa estrutura que você tá dizendo, né? E se Uhum. adaptando, né? Começou a terapia toda semana, mudou para quinzenal, não fez terapia, vai começar agora porque estava se organizando. As famílias, eu vejo Sim. cada uma se organizando no seu jeito, né? Uhum. Uhum. Então, eu acho. E o que eu tenho tentado, desde assim, você falou do seu filho fazendo bolo com a avó, né, dessa Que maneira. também está em isolamento, né? E também tem esse cuidado de, meu, como é que vai ser para uma avó ficar em isolamento durante, sabe-se lá quanto tempo, né? Para ela poder se conectar com ele, né? Acho que a gente teve até um Uhum. processo aí de ser mais difícil para os mais velhos, mas eu estava hoje fazendo um vídeo para o projeto, para o Rizoma lá, que é o projeto social Sim. que eu fundei lá e que eu Sim. participo. E Uhum. aí eu estava fazendo, era para trazer conexão e pensar em autocuidado. E aí eu pensei, o que, que eu Uhum. vou propor, né? Eu propus para eles Uhum. fazerem duas caixinhas. Em uma, para eles Uhum. poderem colocar coisas positivas. Positivas, Ah, assim, até né, eu resolvi ali partilhar que eu estava fazendo vídeo naquele momento e que eu estava feliz sim, por isso. E sim. colocar ali Uhum. para poder partilhar depois com a gente, abrir quando a gente voltar, né, lá aos domingos. E no outro, Legal. colocar coisas que eu quero fazer quando acabar a quarentena, que eu Que posso fazer legal. depois. Nossa, vou fazer isso já. Vou começar já, porque tem tanta coisa. Estou perdendo a conta da lista das que E não vou é fazer. maravilhoso, assim, eu acho. Maravilhoso. E para não perder esse Que tanto de boa coisa, ideia. porque a gente É. pode voltar
Eu acho que a gente tem que entender o nosso processo de transformação nesses dias, né? Enquanto Uhum, pais, uhum. enquanto pessoas, as crianças, assim, eu tava eu tenho molhado minhas plantas todos os dias, que é algo que eu não fazia. E Sim. aí eu reparei que tinha umas lagartinhas e não sabia se era bicho o que que era. E aí a gente Uhum. começou aqui na vila colocar, dar comida para elas e ver o processo, elas estão quase Ai, que virando borboleta. bonitinho. Que E aí eu fiquei gracinha. pensando nessa, né? A gente tá num casulo, cada Uhum. um num lugar, e como é que a gente vai sair transformado, né? Que borboleta que Sim. a gente vai atuar no mundo. É, o E que que a aí eu gente está acho parindo, né? Uma gestação, praticamente. isso, e aí eu acho assim, isso que a gente está falando de você poder escrever o que você quer fazer, cada dia você Uhum. colocar alguma coisa ali, é muito. O Uhum. que que a gente não quer esquecer que a gente quer agora? Porque, óbvio, vai ter Uhum. coisa assim, óbvio que vocês vão ver a sua, né, avó, não sei se é sua mãe ou sogra, Minha mas que sogra, assim. sua sogra, que vocês vão ver sua sogra. Mas o que Uhum. talvez assim, você está refletindo sobre o seu trabalho, que se você deixar, você vai perder isso como algo que você quer construir. Porque a rotina vai Uhum. tomar conta da sua Sim, a vida. gente vai ser engolido de novo, né? Pelas nossas coisas e as coisas que a gente coloca como compromisso o tempo todo. Eu tenho pensado muito nisso também. Eu acho que tem muitas mães que, como eu, assumiram o lado profissional com muita força e delegaram a questão doméstica para outras mulheres. E eu tenho refletido muito sobre o impacto que isso tem na minha vida, e se é assim mesmo que eu quero seguir, Uhum, né, uhum. dessa forma, porque tem um aspecto cansativo e enlouquecedor do cuidado doméstico, mas tem um aspecto de autocuidado, de cuidado de si mesmo, né, de cuidado com o outro no aspecto doméstico. Então, acho que isso é uma coisa para se refletir. Eu fico pensando que a gente tem muitas. Espera só um minuto. A gente tem muitas. Gatinha aí, É, a gente tem muitas delícia. ideias, né? E muitas estratégias. E mais do que tudo, a gente precisa pensar nas estratégias para manter os pais sãos. Né? Eu estou muito preocupada com os pais, com as mães, com os professores, com as escolas, com as pessoas que têm que lidar com chefes pedindo produtividade em casa enquanto tem dois filhos pequenos, enquanto tem criança pequena em casa. Eu estou muito preocupada com a divisão de tarefas do casal, então se eu pudesse, a gente não dá conselho, né? Conselho não funciona, mas eu fico pensando que é uma hora muito importante para refletir sobre quem faz o que em casa e como é que as coisas estão sendo divididas, como é que esse lugar está sendo cuidado, por quem está sendo cuidado, de que jeito está sendo cuidado. Porque as mães estão sobrecarregadas e é um momento de transformação. Eu tenho uma esperança de que a gente vai refletir muito sobre o cuidado, né? O cuidado, ele é muito, sempre foi historicamente muito feminino, e eu tenho a esperança de que eventualmente esse seja o contexto para a gente refletir a importância do cuidado. E o Beto E falou semana passada, assim, dessas questões né, das atividades domésticas, e ele falou: se uhum, você não faz, ele tropeça em você. Tipo, você tá ali, vai tropeçar. Não tem vai, opção. não Não tem tem opção. escolha. Isso, Mas e aí eu acho no que você está trazendo que assim, a gente vai fazer tudo do jeito que der, né? E isso, se exato. acolher, e poder Sim, acolher que a louça talvez lave amanhã, que talvez vai quebrar um prato, que não vai limpar o uhum, banheiro tão bem quanto sempre isso, limpa, mas vai limpar de algum uhum, jeito. sim, E eu acho muito que é um momento também tem muitas famílias, né, Desi, que não trazem os filhos para essa construção dessas tarefas domésticas, né? sim, Eu lembro que eu sim, vi um vídeo uma vez que falava, o pai estava limpando o prato, era um vídeo super até conhecido assim. Ele falava assim: "Você uhum, vai perguntar o que eu estou fazendo?" Ou não, porque você está vendo o que eu estou fazendo, que eu estou lavando a louça. Mas o que eu vou te uhum. dizer é que eu estou construindo o meu caráter. E é assim que eu vou Uau, construir o caráter do meu filho. E aí ele trazia um pouco essa participação, né? Do arrumar a cama, uhum, de, sei lá, colocar a sim, toalha em sol, sei lá mais o que for, com né? certeza, com certeza.
Eu fico pensando o quanto que a gente, nesse quadradinho, né? Eu estou falando de uma pequena parcela, bem privilegiada e pequena parcela da população que, como eu, tem o privilégio de poder delegar o trabalho doméstico, né? O quanto eu percebi também que o fato do meu filho ter acesso ao cuidado o tempo todo faz com que ele não estivesse desenvolvendo as habilidades que agora ele me mostra ter, né? Então, ele é uma criança que sabe fazer o próprio lanche, ele consegue fazer uma tapioca, ele consegue fazer o seu café da manhã, ele consegue arrumar o seu quarto. E é curioso quanto que eu fiz uma live com a Tawane, quem não conhece a Tawane é uma pessoa muito especial e muito amiga minha. E eu falei assim, tal, acho que antes de tudo a gente só pensar que é como se fosse no avião, né? Que o aeromoço chega e fala, olha, se houver um problema com a cabine, vai cair uma máscara. Aí você coloca a máscara em você e depois na criança. Eu falei, então tem que ser assim. Agora, nesse momento, os pais precisam colocar a máscara para depois colocar na criança. Aí ela falou assim, bem, e ainda é possível que a hora que você for colocar a máscara na criança, ela já tenha dela. Ela mesma já colocou. E, e eu tô vendo que é muito isso também, né? As crianças, quando a gente permite esse espaço, esse tempo para o aprendizado, a gente também pode, sem querer, estar desenvolvendo o contexto certo para desenvolver autonomia, para desenvolver comportamento de autocuidado, para desenvolver estratégias de administração do próprio tempo, né? Então, bastou 3, 4 dias para o Rafa e outras crianças que eu conheci, amiguinhos dele, conseguirem saber que, bem, só colocar um alarme no relógio para despertar para a hora da aula, porque não vai bater um sinal. Aqui eu moro do lado da escola, não tem barulho nenhum na escola sinalizando que, ó, hora da gente descer para a escola. Então, eu tenho esperança de que esse também é um momento de muito aprendizado para a criança em termos de autonomia. Eu estou trabalhando, o pai está trabalhando, ninguém vai poder ajudar agora. E aí, o que que você faz? Como que você E se que lindo vira? isso, né? Porque você está falando, eu estou lembrando que uma das questões da educação contemporânea é essa questão do sinal que vem da Revolução Industrial. Então, Uhum. o Elvira Brandão, acho que foi uma escola que tirou o sinal. Olha E que alguns pais interessante. foram reclamar por conta, se Uhum. eu não me engano, foi a Elvira. Foram reclamar por conta, tipo, como assim? Como é que meu filho vai saber que ele tem que voltar para a sala? Olha só. Então, acho que esses processos, e você está falando de coisas que você está vendo o Rafa ser capaz de fazer, né? Uhum. E que você Uhum. ainda não tinha esse conhecimento em termos de autonomia e o que você está Sim, desenvolvendo com ele. sim. Isso Não, é lindo, assim. o que ele está desenvolvendo por conta do dos novos contextos, né? A mudança. Da exigência dessa nova escola, que é uma Uhum. escola que fala, ó, 3 da tarde começa a primeira aula, aí vocês saem do intervalo e depois 4h30 vocês voltam. Então, é ele falando, mãe, preciso comer, porque daqui a pouco eu tenho que voltar, não tem sinal, né? Então, eu acho que eu fico muito feliz a escola também estar propiciando esse tipo de oportunidade, né? De realmente desenvolver essa autonomia. E E sabe uma aprender. coisa interessante que eles estão fazendo, Bia, que é o nosso sonho, lembra dos nossos sonhos de é, ensino de habilidades socioemocionais? Sonhos Eles que alguns a gente sonhos, realiza, outros a gente continua outro que a tendo. gente, né, Uhum. tentou e tenta, enfim. O que eles estão fazendo, que eu acho que é muito bacana, eles estão priorizando, eles têm uma aula que chama PDPS, que é Programa de Desenvolvimento Pessoal e Social. E tem uma outra aula que chama Linha da Vida, uma coisa assim. Não tem intimidade com essas aulas. Ambas Tá. são de habilidades socioemocionais. São para falar sobre. Uma é sobre conversa livre, imagino, e a outra é sobre o que é empatia, o que é cuidado, e a outra é o que aconteceu essa semana que foi difícil. E eu recebi o calendário de aulas e tem lá algumas aulas de matemática, algumas aulas do quê, mas 2 horas por semana são essas aulas. Então, acho que eles estão priorizando aulas como Que legal essa, desse puta, desenvolvimento. que é de arrepiar, né? Eu fiquei muito feliz, porque Maravilhoso.
cara, que outra prioridade a gente tem a não ser sairmos bem disso tudo, né? Sairmos saudáveis emocionalmente. O resto a gente corre atrás, né? Se vai aprender Maravilhoso. matemática, se vai aprender português, se vai aprender. Isso depois a gente resolve. Acho muito menos complexo, né, do Lindo, que e é resolver isso, uma né? A gente está depressão. nesse foco do desenvolvimento emocional de todos nós, né? Então, é o que você falou, os Uhum, pais, do pai colocar a máscara para poder tá ali, a criança já ter colocado, que é o que você está contando que está acontecendo com o Rafa. A sim. Gabriela colocou aqui, Daisy, É, muitas crianças estão adorando estar com os pais. Inclusive, sim. muitas com queixa de ansiedade relatam que não sentem mais os efeitos barra sintomas, né? Não sentem. E aí, Uhum, achei legal que ela trouxe. Eu tenho visto algumas dos meus pacientes gostando desses momentos uhum, dessa troca, né? uhum, Alguns pais, menos que as crianças dos meus atendimentos, falando também dessa oportunidade de trocar mais, de estar mais próximo uhum. e poder construir mais. Queria saber, assim, como é que você está experienciando isso aí com o Rafa, e também nos seus atendimentos. Dias bons, dias sim, dias não. Tipo Cazuza, vamos sobrevivendo sem um arranhão. Dias sim, dias não. Eu acho que a gente está tendo um nível de, estamos tendo todos um nível de intimidade muito diferente, muito inédito, de compartilhar todas as coisas possíveis, e de inclusive compartilhar as horas de filha, não posso te ajudar, não tô legal, estou me preparando para trabalhar, estou me preparando para fazer uma live, então preciso que você respeite. Tem uma negociação do espaço que é nova também, né? Então tem uma questão É de verdade. estar com os pais o tempo todo e isso ser muito bom, e tem a questão de estar com os pais o tempo todo e isso ser muito ruim, porque nós também, né, censuramos e colocamos a regra e colocamos o limite. Então, mas tem uma questão de uma intimidade muito maior, realmente, é isso que eu te falei, né? Por delegar os aspectos domésticos, eu acabei me tocando que eu estou perdendo muita oportunidade de construir intimidade, né? E a partir da intimidade construir autonomia, construir um repertório de autocuidado, construir cuidado com o outro. Então, Nisso até, Desi, eu vejo assim, né? Eu falei outro dia, o seu gatinho tá aí, a Bali tá fazendo gracinha aqui pra fazer carinho nela, tipo, vem me dar é atenção. duro, meu. Ela tá entediada. Então é uma criança. É muito, tipo, ela fica tô atendendo, ela senta na porta e fica esperando eu ir lá abrir. O bom é que Tipo, o que que você está ela só fazendo, né? O fica que que está ali. acontecendo? Igual criança. Ela tá Igual as engraçadíssima, ela tá primeiras. virada assim, tipo, vem aqui. E as primeiras semanas foi tipo assim, filho, é sério, você não pode entrar. Eu não vou trancar a porta, mas você não pode entrar. É muito E é esse complicado, né? respeito desse espaço, né? Mas aí Pois você é. tava falando dessa construção, de intimidade, eu refleti sobre isso lá no começo. A primeira live que eu fiz, eu falei sobre isso. A gente cuida do que a gente reconhece. Então, Ótimo. nesses momentos de reflexão, de poder, nessa intimidade, o que você consegue, né, dialogar com seu filho e comunicar e manter essa Uhum, conversa, o pensamento crítico, uhum, e olhar assim o que a gente consegue reconhecer nesse momento todo para poder cuidar. Que vem uhum. essa questão, né? Quais são processos de descontinuidade que eles estão sentindo falta, o que Sim. está podendo ser celebrado, que está, né, nessa continuidade, mas que a gente consegue reconhecer nós nas nossas vulnerabilidades, né, enquanto Uhum, pais, uhum, enquanto pessoas, tem dias mais fáceis, dias mais difíceis, mas poder uhum. levar isso para eles, né, para poder Sim, reconhecer. sim. Sim, E e eu aí a acho gente pode cuidar. importante falar dos dias difíceis também, né? Então, tenho tentado e tenho orientado para honestidade, para ser genuíno nessa disponibilidade afetiva. Porque, sabe o que eu fico pensando, Bia? Quando a gente tem só o final de semana para estar junto, a gente é muito disponível afetivamente. Aquele é o momento de estar com a criança, é o momento de ficar com ela, é o momento de. Porque todas as outras coisas estão em caixinhas diferentes.
né? Você se arruma, você passa um perfume, você vai para o consultório, depois você passa a tarde inteira lá e você volta e você se dedica para aquilo. Então, o que eu percebo que as crianças estão sentindo, e não só o Rafa, na conversa com outras mães também, é que como é que é ter os pais presentes, mas ausentes ao mesmo tempo, né? Porque essa presença que antes era quando está presente mesmo, agora não é mais possível. O pai está em casa, a mãe está em casa, mas está um pouco presente, porque tem que arrumar a casa, tem que fazer a comida, tem que ir trabalhar, tem que ligar o computador, tem que dar conta da tarefa de casa. Então, talvez eu tô curiosa para saber o que vai acontecer com isso, sabe? Qual vai ser o efeito disso a médio e longo prazo? Qual vai ser o efeito da criança ver o pai, mas o pai está ausente, né? E será que isso vai ter um impacto negativo? Ou será que isso vai ter um impacto de autonomia, um impacto de respeito? Eu tô curiosa. Eu queria saber o que minhas amigas pensam, o que que você pensa. Então, eu também estou curiosa para o que virá. O que eu tenho visto um tanto desde nos meus atendimentos, e eu acho que a gente potencializa um tanto, óbvio que tem né, cuidados desse momento, mas potencializa um tanto coisas que a gente falava, né, que a gente cuidava, Uhum, que a gente olha lá atrás. Eu estava lendo hoje, o Kasdim fez um texto sobre o corona, mais voltado para a uhum, parentalidade, né? Ele dá vários direcionamentos e ele termina falando uhum, sobre tudo que ele já falava, né? O que ele fala sobre, ele fala do ABC, né? Da contingência, de você uhum, trabalhar enquanto unidade, o que, que você pode fazer no antecedente, como é que você é, olha para antecedente, para consequência, para manejo comportamental. sim, Então, e o que eu vejo assim, famílias que estavam já com uma situação de rotina muito complicada, uhum, ficaram com a situação mais complicada. Famílias que sim, de alguma maneira tinham algum cuidado sobre, né, o que o nosso trabalho cuida, o que a gente olha, de uhum, alguma maneira conseguiram se estruturar um pouco depois, um pouco antes, mas equilibrar os pratinhos. Exceto, uhum. né, eu estou falando aqui, eu não sou uma terapeuta que atende criança atípica. Eu nem estou falando aí, né, que eu acho que tem uma questão drástica de mudança de rotina mais forte ainda. Então, acho que eu não tenho Nossa, nenhuma sim. propriedade para falar sobre isso. Todo o meu carinho para famílias de crianças atípicas Nosso nesse momento. carinho. Todo, sim. Exato. Então, não tenho propriedade para falar sobre. Inclusive, a Uhum. Giovana Munhoz, daqui 2 semanas, vai trazer um pouco mais sobre queixas difíceis, né? Desse Legal, acolhimento, bacana. um pouco do que ela tem visto. Alguém perguntou Uhum. aqui sobre a live do Roberto da semana passada. Todas as lives vão para o site. A gente ainda está no processo de ajuste com essas questões. E a Uhum. gente vai divulgar na própria conta do Instagram do Paradigma aqui, quando Uhum. tiver disponível lá. Mas a ideia, ela fica aqui 24 horas, depois vai lá para o site. Então, Deise, Uhum. você me perguntou, né? Eu também estou curiosa para o que vai acontecer. Eu estou Uhum. morrendo de saudades das minhas crianças. Eu já choro de Uhum. falar, porque eu sinto muita falta. A Sim. gente ama muito o que a gente faz, Uhum. de abraçar, Uhum. de pegar, de tudo, né? Então, Sim. e eu tô atendendo aí tô atendendo uns 15 pacientes por semana, alguma coisa assim. Alguns a gente, né, fazendo algumas adaptações para poder atender. Uhum. Mas o que eu vejo muito assim, acho que vem de novo para essas mudanças, que efeitos esse momento específico vai trazer para a nossa saúde mental, né? Sim. Eu li outro dia um artigo falando que a nossa área vai ser uma área muito requisitada, né? Está sendo e se Uhum. manterá por Uhum. conta dessa, né? O pessoal que está na linha de frente com tudo isso. E por isso a gente tem que tomar cuidado também, né, Bia? Hoje eu estava pensando, nossa, eu preciso voltar urgente para terapia, porque se eu não colocar a minha máscara, vai ser difícil, né? É difícil, é muito difícil. É Tem muitos difícil. Eu aspectos tenho me difíceis. percebido entrando em contato com coisas minhas Uhum, que na rotina de,
de trabalho, que a nossa é gigantesca, acho que a gente tem modelo de pessoas Sim. que a gente admira que tem esse funcionamento e a gente entra nisso. Uhum. E ontem eu Sim. me vi assim, me peguei no momento olhando para coisas que estavam tipo encaixotadas há uns 3 anos, assim, sabe? Nossa, muito. Sim. E muito bom, assim, de tipo, de eu chorar e ao mesmo Sim. tempo, assim, chora porque estava guardado aí e você tem que olhar É, para tá na isso. hora. Chegou a hora. Tá na hora. Uma hora Então, é a hora de fazer isso. e a Gabriela que está falando que estar entediado pode ser muito produtivo para as crianças, é o ócio criativo, né? A gente tem Sim. uma coisa muito de tipo, agora é hora disso, agora é hora daquilo, agora eu não sei onde, né? Uhum. E a Uhum. gente, né, você falou um pouco dessa adaptação do Rafa por conta de contexto mesmo. Sim. Eu sou muito fanática pelo brincar, né? Então eu tô o tempo Uhum. inteiro lendo e fazendo, olhando para coisas sobre brincadeira. E a gente tem um lugar do que a nossa cultura foi desenvolvendo de matar a criança explorar, né? Então, a hora que Sim. o Rafa estava ali explorando fazer o bolo com a avó, estava explorando algumas outras Uhum. coisas nesse processo de autonomia que você está falando que ele está desenvolvendo de coisas, fazer o lanche dele, coisas que Sim. você estava observando ele fazer. Então, Sim. eu Que eu tenho me visto antecipava crianças em fazer. brincando É. um pouco mais com coisas da natureza, né? Uhum. No que é possível dentro de estar em Sim. casa, mas eu vi algumas coisas sobre estar construindo um bichinho Sim. com pauzinho, com folhas e etc. Uhum. Então, Uhum. acho que a gente está aqui encerrando. Tem uma galera linda que. Tô A vendo, Tal tô tá aqui, vendo. o Pedro tá aqui, a Valessa. Sim. A Claudinha Aqui, tá a aqui. Cláudia falando do ócio também. Sim. Tem várias mensagens aqui. A Tal tá dizendo, Dê, tava sentindo que não estava inteira para o Manuel por não estar Uhum. 100% disponível. Te ouvindo, parece justamente o contrário. Por trazer várias Uhum. facetas para casa, mais de mim nesse convívio. Que lindo, que Sim, lindo, lindo. tal, lindo. Sabe que lá na The School of Life a gente fala muito de uma frase do Winnicott, que eu acho que eu já falei na outra live com a Tal, mas eu acho que ela é tão importante, eu tô quase fazendo uma camiseta dela, porque eles falam assim, né? O Alain de Botton, ele lembra, ele traz muito essa história. Ele fala assim, olha, o Winnicott era para quem não conhece, ele era um pediatra que trabalhava com psicanálise e ele trabalhava com famílias. E aí ele falava assim que a pior coisa que ele percebia que as famílias tentavam o tempo todo serem perfeitas, né? Que elas tentavam o tempo todo dar o melhor da atenção, o máximo dos estímulos, o máximo dos brinquedos, do lar, enfim, da estabilidade. E aí ele falava que isso é a pior coisa que um pai pode fazer para um filho, é isso, né? Que ele falava que tudo que uma criança precisa são de pais que sejam tumultuados, imperfeitos, medíocres, pais bem intencionados, pais que sejam bons o suficiente. E que a perfeição é a pior coisa que você pode dar para uma criança, né? Porque você acaba ensinando essa criança que lá no mundo, lá fora, tudo é perfeito, que as pessoas estão sempre disponíveis, que a casa está sempre arrumada, que o lanche aparece na mão a hora que precisa aparecer, que a escola está esperando você chegar para começar, que sempre vai ter alguém tocando um sinal para mostrar que está na hora de você entrar, que os pais estão sempre sorridentes e disponíveis emocionalmente. E é uma mentira, isso não existe. A vida ela é tão imperfeita. Olha a gente aqui, gente, trancada em casa. Então, sem controle. Eu vou finalizar, Desi, Uhum, conectando com o que você está dizendo. Eu fiquei estudando também e lendo e atrás de várias referências sobre luto. Por uma sim. questão de estarmos vivendo vários lutos, como a gente já citou, e também Uhum, porque tem essa questão, né, de famílias dos pacientes, do que estão vivendo, e a gente, num grupo, sim. estava discutindo sobre isso. E aí, eu Uhum, achei umas referências lindas, assim, e de pessoas que trabalham só com a questão do luto. E aí uhum, eles citavam assim, a parte do desenho do filme que os pais pulam porque o personagem morre. sim. Frases culturais como dizer que aconteceu na hora errada, alguma Uhum, morte, e o quanto de negação
né, não traz aceitação para esses processos que a gente vive. Então, acho que você está trazendo aí, junto com essa questão que eu trouxe, né, da gente reconhecer o que está acontecendo, vamos aproveitar esse momento para desenvolver esse lado emocional nosso e deles, né? Sim, De sim, tentar não evitar olhar para tudo isso que está acontecendo. sim, sim. Acho que é isso. Eu tenho. Acabaram de me avisar que eu tenho 2 minutos. Eu já tive uma Tá. live que foi interrompida. Interromper Pá! abruptamente é terrível, é traumático. Pessoal, eu Tá. não li tudo aqui. Eu vi que alguém pediu alguma citação de artigo, alguma coisa Ah, assim. do The Qualquer Lancet. coisa que Eu vocês posso queiram, colocar no link. Posso mandar tenho. para você. Me escrevam, eu mando. Isso, a gente manda tanto a minha conta, a Bia Ana Uhum. Beatriz Chamati, quanto a do Paradigma, quanto a da Dese. A gente tá aqui. Obrigada a todo mundo. Que Sim, delícia poder ter tanta gente querida junto e ter uma conversa gostosa dessa. Eu tô amando. E Maurício. isso para mim é uma celebração, esses momentos. Sim, sim, E ter você aqui também. Todos vocês queridos estão mandando várias mensagens lindas pra gente. sim. E eu tô vendo um E monte de amigo meu aqui, dá vontade de fazer uma festa, chamar todo mundo. delícia, Muito né? bom, Delícia. gente. Obrigada por tudo. Bia, obrigada. Saudades de você. Saudades dos nossos tempos de perrengue. Muito. Eu falei no começo e vou falar de novo que eu sou sua fã e Eu também adoro, sou sua fã. amo a gente Eu reunir também. essas coisas que a gente faz com muito amor. Um beijo. Durmam Beijo, bem. pessoal. Tchau, Obrigada. Bia. Beijo, beijo, Até beijo. mais. Até. Tchau. Tchau.